É pra falar? Já, quando você Já quiser. tá? Já tá. Ah, tá, então tá. A gente tá aqui hoje para falar sobre como se conectar com a intuição, como a intuição ela realmente nos guia e como confiar na intuição, que eu acho que é um dos grandes desafios de todas as pessoas que chegam até mim e até a este canal. Bom, a intuição ela é nada mais, nada menos do que um sussurro. Algo leve, sutil, que vai totalmente de contra às nossas racionalidades, ao nosso mental. Então, o primeiro passo para a gente entender o que é a intuição é entender que a gente não vai entender ela, que a gente tem que sentir. E para sentir, cada um vai ter a sua forma. Então não tem como o outro validar a nossa intuição, a não ser que ele esteja muito conectado com o seu processo e principalmente com o seu campo, né, com a sua vida, não só um campo energético, tá, gente? Aqui nós não falamos só Harebô, falamos a realidade. Bom, a intuição ela é então esse sussurro, essa coisa leve, sutil. Ela nos mostra um caminho, uma possibilidade, também nos dá a permissão de termos a decisão, né? Então, para fazer um exemplo prático, quantas vezes você passou ali por um ambiente da sua casa e você viu que aquele copo talvez poderia cair? Aí você olhou, pensou, não, e seguiu. Daqui um pouco, plaft, quebra o copo. Ah, minha intuição me avisou. Mas você teve a responsabilidade e o discernimento de não segui-la. E tudo bem. A intuição ela não é um fator determinista, assim como nenhuma ferramenta de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Mas a intuição ela é realmente essa guia. Ela nos dá a possibilidade de escolha, como tudo na vida. E a intuição ela é então essa sutileza, né? Esse movimento que vem através do vento, através do nosso corpo. E até uma curiosidade, uma vez eu estava conversando com uma chilena e ela me falou que no Chile a intuição é muito conectada à barriga. Então quando a barriga faz algum movimento, a pessoa tem esse insight de que a intuição está querendo trazer algum direcionamento. A intuição ela é esse movimento, né, sutil, como eu já falei, leve, e que para que a gente possa se conectar a ela, a gente precisa principalmente ter a possibilidade de sentir. O primeiro passo para a gente se conectar com a nossa intuição é se conectar com o nosso corpo físico. Afinal, a gente vive na matéria, é ele que nos mantém vivo aqui, é ele que é o nosso veículo de ação, movimentação e expressão. E também é o corpo físico que a gente consegue inicialmente entender os nossos processos emocionais, psicológicos, espirituais e energéticos. Então, o primeiro passo é sempre o corpo físico. Aí a gente pode ir para inúmeras ferramentas, técnicas que a gente vai vir trazer aqui também no canal. Mas vamos esperar com calma. Que a mente da pessoa já quer construir todo o ascendente em virgem, já quer construir todos os conteúdos em um vídeo só. Mas a gente vai se desesperando com calma, para que você também tenha tempo e disponibilidade para escutar a palestra. Voltando. Antes da gente entrar no segundo passo para se conectar com a intuição, é importante lembrar que quando a gente se conecta com o nosso corpo físico, a gente expande a nossa percepção. Então, cada vez mais você vai ter as sensações, aquele friozinho na barriga, aquele ventinho, aquela sensação física de alguma coisa tá diferente aqui. E muitas vezes você vai negar, é normal e é extremamente natural. Afinal, nós somos seres condicionados a sermos racionais, a pensar. E é sempre importante lembrar que a nossa mente mente. Então, sim, a gente tem que desconectar primeiro da mente através dessa conexão com o corpo físico. E aí a gente vai para o segundo passo para se conectar com a nossa intuição, que depois a gente trabalhar o nosso corpo físico, e não que vai ser algo que você vai fazer e vai parar, não, minha filha, constância, tá? Não é doutrina, não é obrigação, é constância no seu ritmo, no seu tempo, beleza? Bom, para o segundo passo, então, para a gente se conectar com a intuição, é importante a gente começar a entender o nosso racional em conexão com os nossos sentimentos.
Como isso? Muitas vezes expressar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando é um desafio. Seja por trauma, seja por crença, seja por limitação, seja por não ter a oportunidade de se ouvir. E aí a gente já pode entrar em diversos fatores que nos auxiliam a ter estes bloqueios. E aí a gente pode se conectar também muito à nossa infância, às nossas relações, conforme a gente vai construindo com o externo e ao longo da nossa vida. Então, o segundo passo para a gente se conectar com a nossa intuição é a gente entender a nossa forma de expressão. Para isso, a gente precisa entender se a gente gosta de gravar, né, falar, ou seja, se ouvir, seja escrever, muitas vezes apenas só silenciar. E aí é que a gente começa a se conectar com a meditação. E para mim, confesso que sempre foi muito, muito desafiador entender o que era meditação. E eu sempre neguei. Não, eu não posso, eu não consigo meditar. Nossa, mas a minha mente não fica vazia. Eu começo a pensar em 1000 coisas quando eu tô meditando. E normal, gente. Acho que não tem como a gente esvaziar a mente. Somos condicionados a pensar. Somos criados dentro da questão racional porque estamos na matéria e temos consciência, mesmo quando não queremos. Então, o segundo passo mais importante para a gente se conectar com a intuição é o ato de se colocar em presença, que é o que a meditação nos auxilia. E aí eu quero trazer um ponto importante. O que é meditar para você? O que é estar em presença para você? Por quê? Para mim, o estado de meditação é estar em presença. E muitas vezes isso é lavar a louça estando ali, vivenciando aquele processo, olhar as nuvens e observar o passar delas, refletindo sobre as suas questões que você está vivendo naquele momento. Como eu falei no episódio piloto, o universo, o mistério conversa com a gente o tempo todo. Então, é muito importante a gente se colocar atento aos sinais. A gente muitas vezes faz perguntas e não se atenta às respostas. Tá? Então também é importante a gente entender quais são as perguntas que eu estou fazendo para a minha intuição e como eu estou permitindo que ela me responda e me dê esse direcionamento. A intuição ela só será guia se você assim permitir se escutar. Então, o segundo passo é essa questão de estar em presença. Então, a meditação ela é esse ato de estar conectado corpo, mente e alma. Então você não vai esvaziar sua mente, você não vai parar de pensar, é por ilusão isso. E é a nossa pior enganação para não começar a meditar. Mas isso a gente vai falar sobre meditação em outro momento aqui no canal. Bom, o terceiro passo para a gente se conectar com a nossa intuição pós corpo, respiração, através da presença da meditação, é a gente entender quais são as nossas formas de expressão e conexão de todo esse movimento, ou seja, físico, mental, que é através da meditação, e essa conexão com o nosso sentir. Aí, minha gente, é o papo pra gente falar horas e horas e palestrar e trazer pessoas, trazer profissionais, trazer pessoas que vivem, né, o ato de se conhecer. Porque a gente entra, então, no tão famoso e buscado autoconhecimento. Eu digo que é 50% diversão, 50% meditação, para a gente poder se conectar com a nossa intuição. E aí a gente entra na questão do tão desejado autoconhecimento, e que eu digo que é a dor e a delícia dessa realidade ardente que é o autoconhecimento. Porque você nunca vai começar, e por isso que vai ser desafiador começar com o corpo, começar a meditar, você se conectar, às vezes até fazer uma leitura de tarô ou uma leitura de mapa, uma massagem, ir em algum lugar para tomar um pasto, fazer um reiki ou algo assim, sempre vai ter um desafio. E não é só o desafio de você fazer, não tem também só o desafio espiritual ou o desafio do o invisível, do mistério. Não, é o desafio de você entender conscientemente, porque o nosso inconsciente é que se conecta com a intuição. A intuição ela vem desse movimento, né, daquilo que a gente não vê,
mas sente. Então, esse passo, né, o terceiro passo eu acho que é o mais desafiador, porque a gente começa no corpo físico, vai para esse campo mental e aí a gente chega no nosso sentir, que muitas vezes se conecta a questões profundíssimas, mas é aquilo, né, gente? Não tem como se conhecer, não tem como entender o mistério que a gente é sem ir nas nossas profundezas para transformar esse potencial de sombra em luz, né? O famoso ser dual. Somos todos duais. Tudo é dual na nossa vida. Tudo tem dois lados. Que clichê, mas é. E aí, para a gente poder entrar nesse caminho, eu digo que é necessário coragem. Coragem para entender que você vai sim enxergar coisas suas que você não vai achar tão agradável. Coragem para não desistir, sabendo que vai ter momentos em que você sim vai desistir, vai sentir muito essa vontade. E aí também coragem de sentir, que eu acho que é o mais desafiador de todo esse processo. Porém, é delicioso. Confia no mistério.